São 19h05. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos e todas. Satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje aqui recebendo o professor Dr. Carlos Alberto Garcete de Almeida. Deixo aqui mais uma vez meu muitíssimo obrigado, professor, por o senhor estar aqui conosco hoje. É uma grande honra, alegria recebê-lo aqui no Laboratório de Ciências Criminais, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, sabendo que o senhor faz parte do IBCCRIM, então o senhor está em casa, né? Estamos aqui todos em casa, né? Conversando sobre esse assunto tão importante hoje, que o professor vai ministrar uma aula sobre populismo e políticas criminais de encarceramento. Mas antes que o professor possa entrar realmente no tema, eu vou passar aqui o currículo dele para que assim eu possa passar a palavra para ele e dar início à exposição de hoje. Bom, o professor Carlos Alberto Garcete de Almeida está realizando seu pós-doutoramento em Direito na área de concentração em Ciências Criminais na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ele é doutor em Direito também Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Teoria Geral do Estado e Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pela PUC-Rio. É professor de Direito Processual Penal na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso do Sul, na SMARGES. É professor de Direito Processual Penal, programa de pós-graduação da Faculdade de Direito Unidec Croton, membro do Conselho Editorial do Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, é ex-diretor-geral da Escola Superior da Magistratura do Mato Grosso do Sul, é magistrado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, atuando principalmente nos seguintes temas: direito processual penal e direito penal. É juiz titular da primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Bom, é isso. Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez. Por gentileza, a palavra é do senhor. Tá certo. Boa noite a todos vocês aí que estão nos ouvindo. Caso não estejam ouvindo adequadamente, mandem um chat aí, né? O Marx me avisa, e aí nós vamos desenvolvendo a nossa exposição de hoje, né? Mas eu quero cumprimentar o laboratório, o IBCCRIM, na pessoa do Marques Lopes, e também do convite que me foi feito diretamente pelo meu colega, Dr. Roberto, juiz de direito, também professor, né? E ele que me estendeu esse convite a participar do laboratório do IBCCRIM. Então, por meio do Dr. Roberto, do Marx, eu cumprimento a todos os demais que estão ali. Você já me disse também que faz parte da coordenação, o Gabriel Brock, então Gabriel Brock, enfim, todos os que estão assistindo ali. Tá? É uma honra muito grande, como já foi falado pelo Marques, porque o IBCCRIM é um instituto pelo qual eu tenho muita admiração, muito respeito. O IBCCRIM tem uma história de defesa dos direitos e garantias fundamentais que antecede a Constituição de 88, pelo fato de que seus membros fundadores são pessoas que, inclusive, lutaram pela nossa Constituição Cidadã. Então, é um instituto que sempre teve esta marca de defesa dos direitos fundamentais. E eu, como professor e como juiz, sempre tive isso como meta, seguir sempre a observância dos princípios constitucionais. E sempre lembrando o professor Luigi Ferraioli, o juiz não deve ser um justiceiro, não deve ser aquele que profere decisões que mais se aproximam de deciosismo, e sim aquele que respeita direitos e garantias fundamentais. Então, eu sigo isso na magistratura e tento aplicar isso no magistério. Então, é nisso que me moveu esse avançar da carreira acadêmica, como já foi dito aí pelo Marques, no caminho que foi percorrido no mestrado em Direito Constitucional e Teoria Geral do Estado, assim como no doutorado em Processo Penal, quando, inclusive, Marques, a minha tese foi projetada numa nova visão da teoria acusatória, em que sustentei na PUC de São Paulo
a tríade do sistema acusatório, quando deve haver a independência do agente investigador, do agente acusador e do agente julgador, para que só assim nós tenhamos realmente um sistema acusatório puro, que é hoje o que nós sempre almejamos e não temos concretamente. E essa tese me foi muito cara e, inclusive, consegui obter a média 10 de toda a banca, algo que, para mim, me deixou muito feliz, porque já há alguns anos na PUC não havia uma nota nessa média, então, pela inovação da pesquisa. Então, é um tema muito interessante. Mas vamos deixar essa temática para outra hora, porque é um tema muito interessante, essa questão tríade do sistema acusatório. Estamos aqui hoje para, como já anunciado, falar desta temática, que é o populismo e políticas criminais. A questão da criminologia é algo que eu tenho também muito gosto, muita admiração, tanto quanto o direito processual penal. E eu tenho me dedicado muito a isso nas pós-graduações aqui de Campo Grande, a essa disciplina criminologia. Hoje, detidamente, vamos discorrer sobre populismo e políticas criminais. E o que eu queria falar a vocês introdutoriamente? A ideia da criminologia e, ao depois de políticas criminais, é chamar a atenção ao acadêmico de direito e ao bacharel de direito de que o crime deve ser analisado e deve ser estudado cientificamente. Então, esta é a raiz da criminologia. Lamentavelmente, eu sempre menciono isso na sala de aula, lamentavelmente, no Brasil, nos cursos de graduação, nós não temos a disciplina criminologia e nem política criminal, como ocorre nas faculdades de direito na Europa Ocidental e também na América do Norte. Então, nós não trazemos este conhecimento que deveria ser preambular na formação do acadêmico, daquele que está se graduando em direito. Então, isso acaba fazendo com que a análise do que significa crime seja algo superficial, e isso, Marx, acaba trazendo uma disfunção no operador do direito. E isso vai desaguar, muitas vezes, em gestores públicos que são bacharéis em direito, em promotores de justiça, em juízes, em advogados, enfim, em todos aqueles que atuam no direito, porque não tiveram este alicerce, esta base da criminologia. Eu digo isso a vocês para tentar sensibilizá-los da importância de estudarem por conta própria a criminologia, porque isso modifica a visão, a perspectiva de como vocês vão encarar o direito penal, o direito processual penal e a produção legislativa criminal brasileira. Então, esta é a ideia da criminologia. Vamos, então, passar em revista alguns conceitos da criminologia para depois falarmos de política criminal. Porque é importante vocês visitarem essas teorias para começarem a entender que o crime precisa ser conhecido e precisa ser estudado a partir de teorias. Por isso que é natural acontecer esta visitação a esses institutos, tá? Eu vou pedir licença, então, a vocês para, então, mostrar nosso slide aqui, tá? Vamos lá. Marques, eu preciso só saber se vocês estão enxergando o PowerPoint.
Se puder me responder aí. Muito bem, então vamos continuar. Então vocês observam aí que a criminologia, ela então está estruturada nesses segmentos que eu aponto aí a vocês. Primeiro, a importância da criminologia. Nós vamos falar sobre isso. Em seguida, nós temos que levar em conta que a criminologia passou por um processo de maturação. Então, nós tivemos uma etapa pré-científica, que era uma etapa ainda rudimentar, quando se tinha a noção da necessidade de teorizar a criminologia, mas tudo ainda era muito incipiente. Então, considerou-se uma etapa pré-científica para fins de compreensão da criminologia. Em seguida, nós passamos pelos movimentos gerais do iluminismo, e o iluminismo, por óbvio, acabou também influenciando a criminologia, e aí nós adentramos naquilo que nós denominamos hoje, para efeito de classificação, em escolas clássicas e escolas positivas, como estão ali. Muito bem. E aí nós vamos finalizar com esse conceito de criminologia, conceito, objeto, método, funções e moderna criminologia científica. Nós temos hoje no mundo dois modelos básicos ou dois modelos globais de criminologia. Há o modelo europeu e o modelo norte-americano. Então, nós vamos aqui avançar e depois eu vou falar mais. Basicamente, tanto no modelo europeu como no modelo norte-americano, a síntese das duas teorias é o quê? É buscar aqui, como está dito, uma nova dimensão para a ciência criminológica e sua herança positivista. Por quê? Com o iluminismo, nós tivemos esta força do positivismo nos nossos ordenamentos jurídicos, mas então a criminologia vem para trazer essa visão mais crítica da dimensão do que é o efeito criminológico. Então, o pensamento deve sempre ser, em relação à criminologia, um pensamento sistêmico, ou seja, não só do direito penal, mas o direito penal pensado também em relação às demais ciências ou às demais disciplinas que informam o direito penal. Então, vocês viram aí, como eu já mencionei antes, rapidamente, a história da criminologia, ela pode ser dividida para efeito de compreensão numa etapa pré-científica e numa etapa científica. A etapa pré-científica, ela ocorreu quando se desenvolveram teorias e modelos mais simples, mais rústicos, acerca da necessidade de se estudar o crime. Então, não havia ainda muita metodologia nesta fase inaugural. Por isso, ela é considerada pré-científica. E depois nós adentramos esta fase científica, que ela é considerada a partir aqui do último terço, ou do último terço do século XIX, quando se inicia a escola positiva na Itália, tá? Eu quero lembrar a vocês que não há uma definição muito objetiva de quando se encerra a fase pré-científica e a fase científica. Por isso que se coloca ali por volta do último terço do século XIX, com a escola positiva na Itália, então, para que haja essa compreensão. Muito bem. Nessa evolução da criminologia pelo iluminismo, então, nesta época, nós tínhamos ali uma primeira corrente que foi a teoria clássica da criminologia, e ela começa a estudar a criminologia mais pela ótica de princípios filosóficos, da filosofia. E aí
isso acabou, ao longo do tempo, sendo objeto de muitas críticas, porque, como está ali anotado, a filosofia, por si só, não respondia a muitos problemas concretos do fenômeno crime, do porquê o crime acontecia no cotidiano. E aí, então, surge quase que naturalmente a necessidade desta corrente mais positivista. Esta corrente mais positivista, então, ela é marcada com um livro de Lombroso, L'Uomo Delinquente, em 1876, e depois com obras de Enrico Ferri e Raffaele Garofalo. Essas obras, então, marcam uma época mais ligada ao direito para compreender a criminologia. Sobre a questão da divisão que nós temos global de criminologia no modelo europeu e no modelo americano, norte-americano, o que nós podemos destacar aí? O modelo europeu, ele traz uma imagem, uma estrutura da criminologia mais teórica, mais baseada nas disciplinas jurídicas e mais funcional. Ela é muito teórica, porém, ela carece de compreensão do fator cultural, e é nisso que se peca o modelo europeu ocidental. O outro modelo, aqui, e aqui só fazendo referência, por isso que eu acrescentei a vocês, surgiu na época também o modelo socialista, que vinculava a criminologia ao modelo ideológico socialista. Então, a criminologia apresentava como ciência aplicada em apoio imediato à realidade socialista. Tá? Então, foi um período, mas o que interessa, vamos voltar aqui. O modelo europeu ocidental, que é o que prevalece na Europa, e o modelo anglo-americano ou modelo americano. Este, eu já devo adiantar a vocês, que é o modelo mais adotado hoje no mundo. Por quê? O modelo anglo-americano, ele é mais pragmático, ele leva em situação mais esta consideração do crime dentro da realidade concreta em determinado local. Então, a criminologia se coloca entre as ciências sociais e sociológicas com clara independência das disciplinas jurídicas, ao contrário do modelo europeu. Professor Molina destaca aqui essas características. O modelo anglo-americano ele tem uma rápida sintonização com os problemas reais da sociedade americana. Segundo, tem uma credibilidade maior pelo método empírico e interdisciplinar que é utilizado nas investigações do porquê do crime. E traz uma ausência de polêmica entre criminólogos e juristas, porque o modelo é mais aproximado entre a teoria e a prática. Esse modelo americano, ele tem a necessidade de assegurar uma convivência interna dos seus membros, ou seja, o modelo teórico jurídico se relaciona mais com a realidade concreta do cotidiano de um determinado ambiente local. Por isso, o modelo anglo-americano ele é mais factual e é mais aplicado no dia a dia. Aí se diria, professor, mas na América Latina, qual é o modelo que foi mais utilizado? Até então, não há um modelo identificado especificamente, ou seja, nós adotamos na América Latina o modelo norte-americano ou nós adotamos integralmente o modelo europeu. O professor Zaffaroni aí tem um destaque em que ele menciona isto. Então, há uma mesclagem na América Latina desses dois modelos. E no Brasil, nós tivemos no início a influência muito grande de autores europeus no início do século XX. E isso porque os professores e os estudantes brasileiros, no início do século passado, tinham o hábito de estudarem em faculdades de direito europeias. Inclusive, num vídeo que eu tenho postado aí no Instagram,
eu faço uma referência ao início dos cursos jurídicos no Brasil, e eu explico essa questão de que os jovens brasileiros naquela época, que tinham mais posses, eles iam estudar na Faculdade de Direito de Portugal, quando então desejavam conhecer as ciências jurídicas. Então, por isso que havia essa influência maior da corrente europeia da criminologia. Porém, isso hoje já não acontece mais. É possível dizer que hoje nós temos uma influência muito maior do sistema americano. Muito bem. Quem quiser estudar mais, aí nós temos livros clássicos sobre a criminologia, que é um livro muito antigo, o primeiro deles, do Clovis Bevilacqua, Criminologia e Direito, de 1896. Eu tenho esse livro aí para vocês terem uma ideia. Muita gente acha que Clovis Bevilacqua escreveu só sobre direito civil, e, pelo contrário, Clovis Bevilacqua era uma enciclopédia ambulante e escreveu sobre diversos temas, entre os quais criminologia. Então, foi um dos livros ali que informou a sociedade jurídica brasileira da época. Outro livro muito citado em criminologia é o livro de Tobias Barreto, Menores e Loucos, de 1884. E hoje nós temos, na atualidade, eu posso indicar a vocês, o livro de criminologia do Salomão Shecaria, o livro de criminologia radical do Juarez Cirino dos Santos, além de outros de igual valor, mas eu não vou citar aqui para a gente não se estender, tá? Então, ficam ali nossas indicações. Aí vocês verificam ali, é um livro importante do Clovis Bevilacqua e um livro de Tobias Barreto. Vamos lá. Lembrando, então, da criminologia pré-científica que nós mencionamos, ele prevaleceu, então, até a obra de Lombroso, como eu mencionei antes. Nessa etapa pré-científica, nós vamos mencionar aqui algumas características. Aqui se levava em conta o estudo mais penitenciário, e esses estudos eles eram extremamente rudimentares, porque, como eu falei, não havia muita teorização desta época. Para se ter uma ideia, você observa aí no item 2, havia alguns estudos de Delaporte e Lavater que estudavam a aparência externa do criminoso. E nessa época se considerava que a aparência externa do criminoso é que poderia indicar que ele era ou que seria um criminoso. E aí então surgia o chamado retrato robô, que Lavater considerava o homem de maldade natural pela fisionomia. Então, para vocês terem uma ideia de como isso era rudimentar na época. Aí está, para vocês observarem, o livro de Lavater. Tá? Veja ali que interessante. Baseava-se em características da fisionomia. Isso era chamado de Édito de Valério. E olha que estranho. Na dúvida entre dois presumidos culpados, dever-se-ia condenar o mais feio. Vocês vão achar até que é piada, mas isso se levava em conta na época. Conta-se que essa técnica era aplicada no século XVIII pelo então juiz napolitano Marquês de Moscardi. Então, ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa e visto o rosto e a cabeça do acusado, o juiz, então, levaria em conta se deveria ser condenado ou absolvido pela fisionomia. Isso é mencionado, para se ter uma ideia, no livro do Antônio Garcia Pablo de Molina, que é o espanhol, O que é Criminologia. Ali está, então, os fisionomistas mencionavam isso. Aí está o juiz Marquês de Moscardi, o juiz napolitano, que criou o Édito de Valério. Tá? Então, se condenava pela feiura. Muito bem. Vamos aqui avançar. Eu quero chegar aqui na parte que interessava. Olha aqui, isso então é um dos desenhos desenvolvidos por Lombroso também, quando levava em conta fisionomias que indicavam que alguém era ou seria criminoso. Então, rostos mais rudimentares, narizes mais protuberantes,
rostos mais sisudos. Então, esta aparência externa, esta formação externa indicaria, naquele período pré-científico, então, o indicativo do efeito criminalizante. Então, por isso nós aqui falamos que a doutrina considerou uma etapa pré-científica. Vamos lá. Aí nós vamos entrar na etapa científica, quando então as coisas começam a ser mais teorizadas. E aí vocês marcam isso através da influência da escola positiva italiana, a escola positiva italiana, que tiveram como representantes o Lombroso, que apesar de tudo já tinha obras dentro da visão que ele sustentava, mas ele teorizava dentro da ótica dele a criminologia. Essas obras foram avançando com Garófalo e com Ferri. E aí isso foi avançando para uma investigação empírico-indutivo. E aí o último terço do século XIX, então, traz o início dessa etapa científica da criminologia. Muito bem, nesta etapa científica da criminologia, percebam vocês que o conceito de crime, e é isso que nós queremos chamar a atenção na aula de criminologia, é que o conceito de crime para o direito penal, que é o que vocês estudam na faculdade, ele é muito singelo. O conceito de crime para o direito penal, principalmente na teoria de Welsel, da teoria finalista, é que o crime é uma ação típica, antijurídica e culpável. Se a ação é típica, antijurídica e culpável, logo trata-se de um crime. A criminologia estuda o crime antes. A criminologia preocupa-se com o crime como um fenômeno e tenta buscar a compreensão do porquê do crime, do porquê do criminoso, do porquê o crime ocorre dentro de uma sociedade. Então, como está dito aí, o crime é um fenômeno comunitário, é um problema social. E isso precisa ser entendido para que nós, sociedade, possamos, então, verificar o que pode ser feito para que haja uma resolução desse problema criminológico e se há necessidade, de fato, de ter leis penais em determinada sociedade. Então, vocês já perceberam aí que o conceito de crime para a criminologia, ele tem uma complexidade muito maior. Muito bem. O professor Shecaira, no livro dele de criminologia, ele faz algumas identificações de como o crime deve ser compreendido. Então, para que algo seja considerado crime, professor Shecaira considera que, no mínimo, os criminólogos devem estudar se há, primeiro, uma incidência massiva desta conduta na população, em determinado local. Segundo, se há uma incidência aflitiva do fato praticado. Em outras palavras, se há uma relevância social desta conduta. Terceiro, se há uma persistência desta conduta no espaço temporal. Quarto, se há um inequívoco consenso de sua etiologia e necessidade de intervenção estatal. Então, já com esses 4 elementos que ele coloca ali, nós já vamos percebendo que, para a criminologia, considerar crime é algo que exige estudo, é algo que exige um grupo de estudo e exige método para que se conclua se determinada conduta deve ser criminalizada ou não. Muito bem, por isso que a criminologia se baseia em método, como eu falei ali. A análise, a observação substituem a especulação, a suposição. Tá? A análise e a observação substituem a especulação, o silogismo.
Por isso que, atualmente, a criminologia adota métodos interdisciplinares, métodos comparativos, métodos estatísticos, métodos longitudinais de comparação. E aí eu quero chegar até vocês fazendo alusão à Escola de Chicago. Gravem esta expressão, a Escola de Chicago. Por quê? A Escola de Chicago, na criminologia, é algo que influencia os criminólogos, influencia os estudiosos da criminologia até hoje em todo o globo terrestre. Muito bem. Aí vocês observam a Escola de Chicago, e vamos entender um pouco isso da Escola de Chicago. Lembrando que na Escola de Chicago nós estamos na corrente da criminologia do sistema norte-americano, que é a mais aplicada na atualidade. A Escola de Chicago, então, ela começa, então, da seguinte forma. Muito bem, Chicago, nos Estados Unidos, é a terceira maior cidade e ela é composta quase na totalidade por imigrantes. E ela, então, se destacava aqui, na época, por um departamento de estudo de sociologia que foi criado em 1890. E tratava-se de uma fundação batista que tinha o apoio de John Rockefeller. Nós já vamos ver quem é John Rockefeller. Esta universidade, ela teve como primeiro presidente William Harper, este professor da Universidade de Yale. E aí, então, o Harper, que era então professor da Universidade de Yale, recebe, em determinada ocasião, o seu colega batista Rockefeller, que era um milionário. Muito bem, aí está, então, o Harper do lado direito e o Rockefeller, que está do lado esquerdo. Harper, professor de Yale, e do lado esquerdo, o Rockefeller, que era o milionário amigo dele. Ambos se conheciam porque eram da Igreja Batista. Muito bem. Rockefeller era o milionário, como eu falei para vocês, e ele fundou, em 1870, a Standard Oil Company, e se aposentou em 1897. Ele se tornou o homem mais rico do mundo e o primeiro americano a ter mais de $1 bilhão. Rockefeller foi considerado e é considerado o homem mais rico da história. Então, isso é o que interessa até aqui para vocês. Muito bem. Rockefeller, passou os últimos 40 anos da vida como aposentado e a fortuna dele foi usada para criar um moderno e sistemático estilo de filantropia, com fundações que tiveram um grande efeito na medicina, na educação e pesquisas científicas. Inclusive, foi um dos financiadores dos estudos da febre amarela, da ancilostomíase, e ele fundou a Universidade de Chicago e a Universidade de Rockefeller. Para vocês terem uma ideia, em Nova York tem um espaço Rockefeller lá, que é muito conhecido, que é referente ao empresário Rockefeller. E aí, então, vamos ali fazer esse link do Rockefeller com Harper. Harper cria, então, essa universidade na época com a ajuda do Rockefeller. E como é que foi feito isso? O Rockefeller se entusiasma com a questão da educação. Rockefeller entendia que para que os Estados Unidos pudessem se desenvolver, havia necessidade de se investir em educação. E ele passa a ceder parte dessa fortuna dele a investir nesta universidade em Chicago. E então ele disponibiliza isso ao amigo dele e para que ele se dedique a desenvolver estudos de mais alta qualidade para que dali saísse altos profissionais nesses estudos da universidade. E aí, então, como ele faria isso? Ele teria que trazer professores respeitadíssimos nos Estados Unidos para irem lecionar, então, nesta universidade. Então, ele começa a oferecer o dobro do salário
que esses professores recebiam em outras universidades, em outras cidades. E ele consegue fazer isso. E aí, então, se cria a universidade, na época, mais respeitada dos Estados Unidos, com o apoio de Rockefeller. E aí, então, dessa universidade sai, então, a maior teorização de criminologia que se tem conhecimento até hoje, que influencia todo mundo hoje na questão do estudo de criminologia. Então, a Escola de Chicago influencia a criminologia em todo o mundo até hoje. Uma das principais ramificações da Escola de Chicago, em termos de criminologia, está na ecologia criminal. Como que isso funcionava? Isso foi desenvolvido na ecologia criminal aqui no sentido de estudar o ambiente em que ocorria o crime. Então, eles criavam inquéritos sociais, os social surveys, e aí eles desenvolviam pesquisas sobre a violência urbana em Chicago naquela ocasião. Então, esses inquéritos sociais tinham uma metodologia para compreender o crime. E eles estudavam, então, como você observa aí, o efeito criminógeno e a violência urbana na cidade. Essa análise, então, formava uma análise macrocriminal através desses inquéritos, esses case studies. E aí, então, isso vai se desenvolvendo. Eles chegam à conclusão que a cidade de Chicago era formada por círculos concêntricos. E isso, então, serviu para eles compreenderem essa violência. E aqui vocês observam o seguinte, a cidade, naquela época, ela era formada assim. No centro havia um distrito comercial. E aí, que é a parte aí que vocês observam em amarelo, onde as pessoas trabalhavam. Na faixa em azul era a parte mais antiga da cidade, que ficavam pessoas mais humildes. Na faixa verde ficavam as pessoas que moravam em casas e mansões maiores, que eram as pessoas mais abastadas. E eles percebiam que a violência urbana vinha dessa região azul, onde predominavam os migrantes e que eram pessoas que circulavam nessa região dos trabalhadores. E aí começava, nesses inquéritos, a estudar e a metrificar o porquê isso acontecia. E isso, então, vai se desenvolvendo para compreender, através dessas pesquisas, que isso era um problema social que precisava entender a raiz da origem do cometimento de crimes, para que só a partir de então pudesse criar políticas criminais que pudessem reduzir a criminalidade. Então, aí eles chegam à conclusão de que, primeiro, nenhuma redução de criminalidade é possível sem mudança de condições educacionais, econômicas e sociais das crianças, tá? Olha só, então nenhuma redução de criminalidade é possível sem mudança de condições educacionais, econômicas e sociais das crianças. E isso é algo que até hoje é uma verdade sabida. Por isso que a Escola de Chicago influencia hoje, até hoje, todos os países. Segundo, se você quer reduzir crime, é preciso que haja engajamento da comunidade. Ou seja, de instituições, de grupos, de igrejas, de escolas, de associações e de bairros. Terceiro, é preciso que haja criação de programas comunitários que intensifiquem atividades recreativas para preencherem o tempo de crianças e adolescentes. Quarto, é preciso que crie comitês de apoio de pais e mães e no envolvimento das instituições e desses pais e mães com relação às crianças. Quinto, é preciso que haja envolvimento de trabalhadores locais que conhecem a cidade nos problemas da criminalidade. Você precisa colocar essas pessoas inseridas no problema. Sexto, é preciso haver planejamento e administração de projetos nessas áreas delimitadas. Se não houver planejamento, você não reduz criminalidade. Sétimo, melhoria de condições sanitárias nas residências, nos prédios e em bairros pobres da cidade.
Então, ali nós temos a questão da resolução que só se alcança dessa maneira. Segundo, quando vai se estudar criminalidade, uma outra influência da Escola de Chicago é o que eles denominaram de cifra negra. Ou seja, é preciso ter estatística real para que se possa ter política pública. O problema é que muitas vezes na apuração da criminalidade tem-se a cifra negra, ou seja, a cifra negra é aquilo que não é contabilizado na estatística de um crime. Ou seja, são os delitos não comunicados. Então, muitas vezes a gente não consegue saber o que é uma criminalidade real e o que é uma criminalidade revelada. Vamos traduzir isso para os dias atuais. Violência doméstica. O que muitas vezes se divulga em termos de violência doméstica contra a mulher, ela é real ou é aquilo que é revelada? Então, todas as mulheres que são vítimas de violência, será que denunciam? Ou será que existe uma cifra negra, uma cifra que não é revelada porque não há denúncias? Então, como resolver a questão de cifra negra? Eles desenvolveram métodos para resolver a questão de cifra negra. Um dos exemplos, a própria violência doméstica. Como eles faziam isso? Eles sabiam que muitas vezes a mulher, não vai denunciar a violência doméstica. Aí, o que eles faziam? Eles entregavam folhetos para preenchimento sem identificação da mulher. E aí eles diziam a elas, em todos os apartamentos nas regiões mais pobres, olha, se puder preencher esse formulário sobre violência e depositar na caixa de correio da rua, isso vai nos ajudar. E isso, então, incentivava as mulheres a responder se eram vítimas de violência ou não, sem que elas se identificassem. Com isso, eles puderam apurar um número mais real de violência e reduzir a chamada cifra negra. Então, essa foi mais uma influência. Muito bem. Aí nós falamos sobre a questão da tolerância zero. Por quê? Aí nós temos aquelas falsas políticas de resolução do crime. Tá? Lembro aqui a vocês, eu acabei de destacar a questão da escola de Chicago e aquilo que deve ser feito para se realmente buscar a resolução de crimes. Agora nós vamos falar daquilo que são discursos que, na verdade, não têm consistência nenhum com relação à resolução de crimes. Então, um deles é o chamado tolerância zero, ou o zero tolerance, que foi aplicado nos Estados Unidos na década de 70. E, na verdade, esta teoria ela vem de antes, através do alemão Ralph Dahrendorf. E esta teoria deste alemão, ele, na verdade, ele buscava apartar, segundo a visão dele, homens bons de homens maus. Homens maus deveriam ser separados da sociedade e presos. Então, ressurge nesse formato de zero tolerance em Nova York, nos anos 70, uma proposta de retirar mendigos. E aí, vale lembrar que nos anos 70, nos Estados Unidos, notadamente Nova York, havia um índice de desemprego muito alto. Havia muitos pedintes pelas ruas de Nova York caminhando ali desempregados pelas ruas. E aí, então, surge esse movimento de tolerância zero e aquela ideia de se resolver falsamente, de uma maneira rasa, o problema de criminalidade. E aí, então, se buscou encarcerar todos esses mendigos que estavam na rua, criando crimes de bagatela para dar a falsa sensação às pessoas de bem, entre aspas, que o crime foi resolvido. Porém, o que aconteceu nessa época? Houve uma realocação, ou seja, a retirada de pessoas mais humildes da rua e todas colocadas como se fosse num depósito, que eram prisões da época, para retirada de todas essas pessoas, para que essas pessoas não andassem pelas ruas. E aí, então, isso depois, lá na frente, se comprovou que só teve efeito de um encarceramento em massa. Muito bem. Isso, o zero tolerância, que começou nos anos 70,
Ele volta depois, já nos anos 90, com um prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, e aí ele, então, apresenta uma nova roupagem desta doutrina da lei e ordem, e aí, novamente, ele traz essa sedução à população de que iria resolver o problema dessas pessoas que transitavam pelas ruas, pessoas viciadas, pessoas desempregadas, retirando todas essas pessoas da rua. E aí, então, se encarcera essas pessoas desempregadas, viciados, como? Então, criando crimes de bagatela, e aí dava-se a falsa impressão que o crime foi resolvido, mas, na verdade, isso encarcerava toda essa faixa de pessoas. E aí, então, o movimento acabou por comprovar em números a sua total ineficiência, tanto que aqui é notado aqui que nos Estados Unidos acabou possuindo a maior taxa de encarceramento mundial desde essa época. Nessa época também surge, e aí eu quero que vocês anotem que isso também é sempre muito citado, o Fixing Broken Windows. Fixing Broken Windows, fazendo uma adaptação para o português não literal, seria a teoria da vidraça quebrada. Então, isso é algo que entusiasmava aqueles que queriam resolver, achando que a criminalidade ia se resolver de forma rasa. Então, era a teoria da vidraça quebrada. Isso vem de um cientista político, James Wilson, e do psicólogo George Kelly, que publicaram em 1982, na revista Atlantic Monthly, essa teoria. E aí isso vem forte nessa época, com a questão do afastamento do direito penal mínimo, ou seja, aplicar-se o crime a qualquer situação. Então, nesta teoria, aqui se considerava o seguinte: a atuação forte da polícia em qualquer tipo de crime, em qualquer tipo de conduta, ainda que fosse mais insignificante, a prisão deveria ser imediata e a retirada da rua deveria ser incontinente, ainda que se tratasse de pequenos delitos. E aí, isso, então, acabou atingindo quem? Limpadores de para-brisas, moradores de ruas, viciados, e aí uma hipersegregação de negros, hispânicos e latinos nos Estados Unidos. Foi o maior encarceramento em massa nos Estados Unidos, sem qualquer estudo de causa técnica da violência urbana. Repito, o Fixing Broken Windows, então a teoria das janelas quebradas. Aqui, consoante a teoria das janelas quebradas, quando elas não são reparadas, segundo a teoria, há uma tendência de que vândalos sintam-se estimulados a quebrarem as demais janelas e depois haver a invasão do prédio. Então, veja ali, segundo essa teoria das janelas quebradas, você tem que corrigir já a primeira janela, porque senão há um incentivo aos vândalos quebrarem todas as janelas e invadir o prédio. Por isso que nessa teoria deve-se prender qualquer pessoa que esteja praticando a mínima conduta que seja censurada nas ruas para que evite a evolução do crime. E aí isso foi considerado algo que não se resolveu em nada a criminalidade nos Estados Unidos e, pelo contrário, aumentou em 6 vezes o orçamento americano referente ao encarceramento. E aqui eu trago a vocês o professor, não, o ex-presidente Bill Clinton. Ele fez uma declaração a um grupo de direitos civis em determinada ocasião, falando sobre o Fixed and Broken Windows. E eu trouxe aqui em inglês, eu fiz uma tradução livre aqui, e aí eu coloco aqui, abre aspas, eu assinei um projeto que piorou o problema, e eu quero admitir isso. E aí ele fala, então, colocou mais de 100 mil policiais nas ruas, mas prendeu pequenos delinquentes por tempo demais, disse o Clinton. E aí o presidente Barack Obama
lançou um esforço renovado para reformar o sistema de justiça criminal nesta semana. Ele visitou uma prisão federal em Oklahoma na quinta-feira, tornando o primeiro presidente em exercício a fazê-lo. Então, vejo aqui que o Bill Clinton acabou admitindo publicamente um erro cometido nos Estados Unidos acerca do Fix and Broken Windows. Tá? Vamos aqui adiantar um pouco, 1954. Essa outra teoria eu quero citar a vocês que é importante também, que é o Labeling Approach. É a teoria da rotulação social, que é outra coisa que também influenciou muito essa época nos Estados Unidos. É a rotulação social, o Labeling Approach. Associava o crime a determinadas subculturas, a determinadas raças, como foi citado aí, aos hispânicos, aos negros americanos. Então, se rotulava a criminalidade porque era hispânico, porque era negro, enfim, era o labeling approach. E isso foi um grande problema nos Estados Unidos, porque não se estudava a origem e o fenômeno criminológico, e sim a rotulação de quem, em tese, se enquadrava dentro desses estereótipos. Foi o labeling approach. Então, mais um erro que foi cometido ali. Aqui, influência do Labeling Approach no Brasil, não se tem até hoje nenhum estudo mais aprofundado no Brasil sobre o Labeling Approach, o que não se quer dizer que isso não ocorre no Brasil. Em todos os lugares no mundo que não tem estudo de criminologia, ocorre essa rotulação de grupos, de raças e de segmentos, até de maneira imperceptível. E no Brasil também ocorre. O que está dizendo aqui é que até hoje não houve um estudo técnico no Brasil sobre o Labeling Approach. Então, mostrei para vocês a influência da escola de Chicago e como tem método para se entender o crime e como se resolver tecnicamente e o que deve ser considerado crime dentro do direito penal mínimo e aquilo que se faz muitas vezes por políticas completamente rasas, desfundamentadas, desamparadas de uma teoria e que só levam muitas vezes a aumentar o encarceramento e sem resolver efetivamente o problema. Nós avançando no estudo da criminologia, nós chegamos então à teoria crítica, que também é chamada de radical. No Brasil, nós temos um professor que é expoente nisso, professor Juarez Cirino, e ele fala que as deformações ideológicas da definição legal de crime foram atreladas à concepção burguesa de ordem social, que induziram criminólogos radicais a formular uma definição proletária de crime, tomando como base a violação de direitos humanos definidos em perspectivas socialistas. Por que fala isso? Nós acabamos de ver ali, por exemplo, esses movimentos do Zero Tolerance, movimentos de lei e ordem nos Estados Unidos, que, na verdade, prenderam quem? Tiraram mendigos das ruas, lavadores de para-brisa, hispânicos, viciados. Então, tirou a camada mais pobre da rua. Mas isso resolveu? Não. Aumentou o encarceramento nos Estados Unidos a ponto de ser o país que mais encarcera até hoje. Então, é isso que se chama a atenção. Uma produção de leis que criam crimes, mas que, na verdade, atingem as camadas mais proletárias da população e que, na verdade, acabam não criminalizando camadas mais altas, como, por exemplo, a questão dos crimes de colarinho branco. Então, a teoria crítica vem nesse sentido ali. Vamos aqui avançar. Há outro estudo que merece muita atenção, e vou lembrar vocês, eu estou só visitando rapidamente essas teorias, porque cada teoria dessa, há livros que vocês precisariam ler um a um e é muito aprofundado. Então, só estou passando em visita a cada teoria dessa. A teoria da criminologia clínica, ou o modelo de terceira geração,
ele já é uma evolução ali, como você está dizendo aí, já uma terceira geração desses estudos. Há um livro aí do Alvino Augusto de Sá, pela editora Revista dos Tribunais, muito interessante. O que é essa criminologia aí, clínica, já no modelo de terceira geração? Ele vem propor um modelo de criminologia clínica ali que busca inclusão social. Então, ele diz o seguinte, os modelos anteriores, eles tinham mais esse viés de estudo psicológico e psicossocial do crime e buscava se falar muito em ressocialização do preso. E hoje, nessa proposta de terceira geração, o que se deve buscar não é mais só a ressocialização do condenado, mas sim a sua inclusão social. Tá? Então, é algo que se apresenta como um plus, não só a ressocialização do condenado, mas a sua efetiva, a sua concreta inclusão social. Por isso, então, o modelo de terceira geração. Traz-se, então, aqui uma estratégia de reintegração social daquele que cumpre a pena, e não a sua ressocialização. O condenado, ele passa nessa fase, então, a ser tido não mais como um autor do crime, mas como um ator que deve ser reincluído nesta sociedade. Então, é uma nova perspectiva para se encarar essa criminologia. Há uma outra teoria muito interessante também a ser estudada, que é a criminologia cultural que surge hoje, que busca compreender o crime de uma maneira mais local, de uma maneira mais cultural, entendendo a cultura de cada localidade. Por que que na Índia há poucos crimes violentos, mas há, por exemplo, muitos crimes sexuais? Por que que em outros países há muitos crimes violentos e há poucos crimes sexuais? Enfim, há que se entender a questão cultural também como um viés para se compreender a criminologia. Então, também bastante interessante essa questão. E aí, vamos aqui concluir na questão da política criminal. Por quê? A política criminal acaba sendo uma segunda etapa da criminologia. Para que possamos entender política criminal, nós temos que compreender a criminologia. Por isso que nós vimos isso antes. Muito bem. A política criminal, ela advém de uma reação social ao crime. Então, a política criminal, ela busca analisar e fazer avaliação dessas teorias da criminologia para se analisar, para se concluir qual é a melhor política a ser aplicada em determinada região, determinado local. Aqui vocês verificam o seguinte: há, nesse sentido, uma grande diferença quando nós falamos de política criminal do que é uma política de Estado verdadeira e do que é uma política de governo. O que é uma política de Estado para a política criminal? Política de Estado é aquela que é ampla, que ela é perene. Por exemplo, quando nós observamos que em determinado país, em determinado Estado, em sentido lato, nós temos realmente, efetivamente, uma política educacional, política de saúde pública, política habitacional, política que gera emprego para todos. Essa política criminal é, ou deveria ser, como eu escrevi ali, uma política de Estado. Tá? Agora, coisa muito diferente é política de governo, que é, infelizmente, o que nós estamos sempre acostumados a ver no Brasil, em vários e vários governos. Ou seja, é uma política efêmera, passageira, é uma política limitada a um mandato de quem está no poder. Normalmente, a política de governo, ela reflete a ideologia do governante, daquele que está momentaneamente no poder. Normalmente, a política de governo, ela apresenta defesas populistas, rápidas, rasas, como, por exemplo, você vai observar que a política que é de governo, como ela não tem uma estrutura a longo prazo, que é a que resolve problemas, então você vai observar sempre que a política de governo é aquela que ela é populista.
é aquela que se defende que para resolver o crime tem que haver pena de morte e ponto final. Nós temos que reduzir a maioridade para resolver o crime. Enfim, é sempre argumentos que são sem maior consistência. Então, repito, a política de Estado, que é a política efetivamente criminal, é aquela que realmente ela é profunda, ela é a longo prazo e que vai tocar lá na ferida, porque vai buscar investimentos a longo prazo em educação, saúde pública, habitação, geração de emprego, enfim, aquilo que todos nós já sabemos. Como é que uma política criminal de verdade funciona? Através de métodos, ou seja, coleta de informações, implementação de estratégias. É assim que funciona uma política criminal. A política criminal tem que se servir, para ser verdadeira, de disciplinas auxiliares. Então, para se entender, ela precisa se utilizar da sociologia, psicologia, direito, enfim, todas as disciplinas auxiliares. A política criminal, ela é técnica, ela não é populista. E aí eu concluo aí dizendo que no Brasil nunca houve uma política de Estado, tá? Aí tem livros que falam da política criminal. Existe uma obra do Niro Batista, A Política Criminal da Utopia e a Maldição de Honduras no Brasil, que é da editora Revan, 2004. Há um livro também do professor da USP, Maurício Zanoide, Política Criminal, Constituição e Processo Penal, Caminhada Brasileira para a Institucionalização de Causas, que fala de política criminal. Agora, para finalizar, eu quero falar aqui do pacote anticrime para vocês observarem como o projeto do pacote anticrime, ele, na verdade, apresenta uma política de governo, mas que, na verdade, não tem nada de investimento. Esse é um projeto que foi apresentado no governo atual, assim como nos governos anteriores, e que, na verdade, já foi rotulado de pacote anticrime. Tá? Eu convido vocês a acessarem ali o meu perfil do Instagram, e lá também eu tenho uma passagem que eu explico o que é, à luz da criminologia, o pacote anticrime. E eu digo lá que o pacote anticrime é aquele que realmente traz políticas públicas que investem em educação para criança, para adolescente. Isso é o básico. Agora, alterar pena em Código Penal, isso não é pacote anticrime, porque o Código Penal é estatuto repressivo, é aplicado a quando o crime já ocorreu. Então, ele não é anticrime. Então, essa é a primeira questão. E aí vocês vão observar aqui uma exposição de motivos que foi enviada ao Congresso Nacional na época, desse projeto pelo então ministro Sérgio Moro. E aqui, entre aspas, ele dizia: é imprescindível mencionar que a maioria absoluta das propostas aqui feitas não reclamam recursos financeiros. Então, aqui, com todo respeito, já se observa uma grande falácia. Por quê? Depois de tudo que nós falamos para vocês até agora, investimento em habitação, em educação, em recursos básicos para crianças, para adolescentes, para seus pais, isso a longo prazo, e é só assim que se reduz a criminalidade, é uma falácia dizer que pacote anticrime não reclama recursos financeiros. Então, isso é o que eu digo a vocês. Não existe aqui uma política criminal de redução de criminalidade, sim ali populismos que se apresentam em todos os governos brasileiros. E aqui, um exemplo mais concreto que eu trago a vocês, por exemplo, o dispositivo atual, que traz prisões imediatas no tribunal do júri, em segunda instância no Brasil, como no pacote anticrime, sem preocupação maior, paralelamente a isso, com investimentos na redução da criminalidade através de estudo, de educação às crianças e adolescentes. O pacote anticrime, por exemplo, aumenta o período de pena de 30 para 40 anos, anunciando que isso vai reduzir criminalidade,
Mas, como eu falei e repito, não há um investimento anunciado com relação a estudo, à educação de crianças e adolescentes. E isso, como eu mencionei, desde quando eu trouxe aqui a vocês as diretrizes da Escola de Chicago, para se entender o que é resolver um crime, não há nada disso nesses pacotes. Então, nós conseguimos entender aí o que é um chamado pacote anticrime de verdade e o que é um pacote anticrime só de falácia, só da boca para fora, tá? Então, é isso que eu queria dizer a vocês e paro por aqui e me coloco à disposição. Tá bom, gente? É isso, Me professor. ouve aí, Todos me Marcos. ouvindo? Todos me ouvindo bem? Sim, ouço, senhor. Ouço. O senhor Marques, está me ouvindo bem? eu não quis me alongar porque esse tema criminologia e política criminal, se vocês perceberam que é um tema mais denso. Então, é um tema que, se eu me alongo mais, ele fica mais cansativo, né? É diferente, por exemplo, do dia que eu venho aqui para falar sobre o tribunal do júri, sobre o rito de tribunal do júri, que são temas mais entusiasmantes, né? Isso, a criminologia, ele é um tema mais profundo, portanto, como é uma matéria mais densa, é uma matéria mais cansativa. No entanto, vocês observaram aí como é importante compreender a criminologia para entender o fenômeno que é o crime e como isso demanda uma complexidade muito grande. Não é tão superficial assim achar que crime se reduz tão facilmente, se não tiver seriedade de governos para a redução de criminalidade. É por isso que o tema não é tão agradável assim. Então é isso aí, Marcos. A bem da verdade, professor, falando bem a verdade, eu acredito que todo mundo ficou muito entusiasmado assim, com a aula do senhor, tanto de profundidade que o senhor apresentou, eu estou falando bem a verdade, realmente, porque diante que nós vamos estudando, principalmente que nós que já atuamos e para eles que estão na graduação, eu acredito que essa apresentação que o senhor fez aqui agora, sem sombra de dúvida, vai marcar a história deles aí, sabendo muito bem da profundidade de todos esses temas que foram abordados aqui. Mas, como o assunto é direto com eles, então eu vou abrir para que eles possam fazer questões aqui para o senhor diretamente. Pessoal, vamos lá. Quem tiver perguntas para o professor, por gentileza. Deixa eu ver, acho que tem gente que falou aqui de alguma coisa. Oi, boa noite. Quem quiser abrir microfone também. Isso. Oi, tá ouvindo? Eu estou ouvindo. Sim, sim. Estamos ouvindo, Douglas. Bom, Pode falar. eu tenho, na verdade, um raciocínio e eu queria ouvir do senhor uma resposta para essas três questões que E quem eu está ouvi. falando é o Douglas? Isso. Douglas, liga a câmera aí, por favor, cara. Professor, eu não tô com a minha câmera disponível. Ela tá com um probleminha, Tranquilo. Tá bom. mas quando eu entrar pelo celular vai ser melhor, talvez em uma outra oportunidade. Não, tranquilo. Pode prosseguir aí. Bom, conforme o livro que o senhor compartilhou conosco, do Antônio Molin, ele define a criminologia. O delito se apresenta antes de tudo como um problema social, né, e comunitário. E é sabido que existe muitos apenados que sofrem um processo de criminalização bem desumano e que talvez a sociedade, né, deve pensar o porquê daquele delito, o porquê foi feito, refletir sobre isso, do porquê. Aí ele fala das três funções e a terceira é mostrar, fazer a sociedade entender como é esse sistema, como é esse problema, que não é só do processado, denunciado, do sentenciado, não é só dele, e sim de toda a sociedade. Né? Eu queria Sim. perguntar do senhor esse apanhado do estudo, esse conhecimento que o senhor tem. É uma pergunta que eu vi num livro do Aurélio Lopes Júnior, que ele fala quem punir, o que punir e como punir. Aí essa é a minha pergunta para o senhor. É,
Só fazendo uma observação, essa expressão que o Auri usa, quem punir, o que punir, como punir, na verdade ele usa lá, mas ele cunhou do Ferraioli, tá? Isso está no livro do Garantismo, Direito e Razão, do Ferraioli. Quem punir, o que punir, como punir. Então, essa expressão foi criada pelo Ferraioli. Perfeito, obrigado. Mas é muito interessante a sua pergunta, porque como nós vimos aí nessas passagens aí dessa exposição de hoje, professor Molina fala sobre isso. A criminalidade é algo muito complexo que precisa ser estudada cientificamente. E aí nós precisamos compreender esse fenômeno. E aí vocês viram, quando eu falei da questão da escola de Chicago e as conclusões que eles chegaram lá, que eu listei para vocês aí, para que um problema de crimes numa cidade seja resolvido, né? E aí eu disse a vocês que isso se aplica até hoje, porque os estudos da Escola de Chicago são atuais até hoje. E vocês viram que dentro daqueles tópicos que eu mencionei, um deles ali, que aí vem dentro do que você falou, era o engajamento da comunidade, porque a comunidade precisa se comprometer com o problema. E aí isso existe uma diferença dos Estados Unidos para o Brasil, sabe? Eu percebo lá que os Estados Unidos é muito comunitário. Os Estados Unidos vivem muita comunidade. Até numa outra oportunidade eu quero falar com vocês a questão de júri, do júri americano para o júri brasileiro, o júri americano e por que o veredito nos Estados Unidos tem uma aceitação imediata do condado e da comunidade local, porque os Estados Unidos vivem muito a questão dos problemas comunitários. E há um engajamento da sociedade local com esses problemas lá. Então, a questão do criminoso, depois do cumprimento da pena, há um comprometimento maior em ajudar essa pessoa nesse sentido. E no Brasil, nós não temos muito comprometimento com isso. E aí, vocês viram que uma dessas teorias finais se propõe já não só a ressocialização do preso, mas a reintegração do preso à sociedade. Se todos nós o discriminamos, nunca vai haver isso, ele tem uma tendência a delinquir. Se há um comprometimento desta sociedade em ajudar essa pessoa a se reintegrar, que é então um comprometimento comunitário, há uma tendência de reduzir também a criminalidade. É um dos braços que ajudam a reduzir a criminalidade. Então, isso precisa contar então com essa consciência da sociedade e esse apoio comunitário. Então, acho que é o que você perguntou aí. Tá bom, Douglas? Maravilha. Um ponto que o professor levantou durante a exposição também, pessoal, vamos fazer pergunta aí para o professor, hein? Enquanto isso, o ponto que o professor levantou foi a questão do professor Shekhara ter dito quanto ao estudo do Liebling Approach aqui no país, realmente ter sido feito ou não um estudo aprofundado. Acho que muito se dá ainda hoje do Liebling Approach, hoje em dia que nós ouvimos, né, professor? Isso aqui com todo devido respeito, é claro, atitude suspeita. Sim, nós ouvimos muito isso ainda hoje em dia e nós verificamos isso claramente como isso acontece e praticamente acho que é incontestável esse fato que acontece ainda no país, em que pese o professor Shekhara ter falado que não houve esse estudo, mas nós vemos muito na prática como isso acontece. Sim, sim, ele fala que não há um estudo teorizado sobre isso no Brasil, mas a rotulação social acontece muito e acontece muito no Brasil, né? Então, grupos, jovens que muitas vezes seguem determinados padrões de vestimentas, jovens que usam muitas vezes maquiagens, movimentos culturais, subculturais, e para aqueles que não compreendem, às vezes, aquele movimento, acabam sendo vistos meio assim como esse grupo aí deve ser de criminosos, isso deve ser gente drogada, sabe? Esse tipo de rotulação. São claramente marginalizados, né? Isso que é feito. São marginalizados. E às vezes não procuram compreender aquilo. Então, essas rotulações sociais realmente elas existem. É isso, pessoal. Quem tem mais perguntas para o professor? Vamos lá, sim.
Bom, vamos lá. Estão conseguindo me ouvir bem, gente? A câmera está aberta. É o Leonardo, né, que você está falando? Isso. Ah, Leonardo. Estou vendo aí, Leonardo. Beleza, vamos lá, professor. Primeiramente, uma aula incrível, não tem nem como expressar o conhecimento que o senhor conseguiu passar para a gente, e às vezes é difícil a gente conseguir absorver o conhecimento, né? Mas vamos lá. Eu vou tentar fazer uma introdução aqui para ir direto na pergunta, porque sem introdução não vai fazer muito sentido. Beleza. É, Hoje a gente sabe que o sistema prisional brasileiro está numa situação que não deveria estar e que a prisão cautelar é um problema. Normalmente as prisões hoje em flagrante são, bem dizer, automaticamente convertidas em preventivas. Beleza. Partindo desse pensamento, na fase extrajudicial, no caso a fase do inquérito, normalmente as maiores confissões acontecem nessa fase. Aí muitos artigos e até doutrinadores assemelham isso àquela técnica que, em tese, não é mais utilizada, que seria a técnica Haidt, né? Que da pressão psicológica, etc. Então, a pergunta final. Partindo desse pressuposto que a maioria das confissões hoje são em fases extrajudiciais, essa que, em tese, pode ser até dispensável para fins da denúncia, muitas vezes os magistrados acabam consignando a própria confissão do acusado como até uma forma de fundamentar a prisão preventiva, além da gravidade do delito, mesmo que não abstratamente vinculando ao caso, ao fato em si. Mas a pergunta principal, porque senão eu vou me estender aqui a noite toda. A pergunta principal é a seguinte: o senhor acredita que a prisão cautelar é o maior dos problemas hoje nessa situação carcerária do Brasil? Excelente pergunta, viu? Isso é algo que eu falo bastante. Vou novamente fazer o convite a vocês acessarem o meu Instagram, onde eu sempre posto ali momentos de reflexão sobre processo penal, e um deles é o que o Leonardo acabou de mencionar aí, a questão do excesso em prisões preventivas. Por quê? Eu menciono que eu estive, inclusive, participando aí, fazendo 2 palestras em Brasília, na Câmara dos Deputados, sobre o pacote anticrime. E já antes disso, nós tivemos a questão das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, que é o que você mencionou aí, inseridas no Código de Processo Penal, artigo 319. E nós verificamos que isso muitas vezes não é aplicado como deveria na prática pelos juízes brasileiros, né? E eu sou um juiz brasileiro, né? Por quê? E aí nós sempre vamos falar daquela questão que não adianta você ter modificação de leis, você trazer para o ordenamento leis processuais penais modernas, se a cultura da prisão, do encarceramento, não se modifica nos operadores do direito, principalmente dos juízes. Aí eu vou invocar o professor Auri Lopes, que o Douglas mencionou agora, e ele fala muito sobre isso, que é essa questão. Então, os juízes precisam levar em conta princípios como o princípio do sistema acusatório, que hoje está no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, e levar em conta que não é de hoje. O professor Luigi Ferraioli, Direito e Razão, vem falando que a prisão preventiva ela é uma prisão de natureza cautelar, portanto, ela é excepcional. Ela só deve ser aplicada como última ratio, em última razão, quando não é o caso de colocar em liberdade durante o curso do processo e quando não é o caso de aplicar outras medidas cautelares alternativas. Por isso que o Código de Processo Penal, agora com o pacote anticrime, disse que o juiz precisa apontar concretamente o estado de necessidade da prisão, o estado de perigo da prisão. É preciso o juiz apontar expressamente na decisão. Por quê? Porque o legislador quis enfatizar, mais uma vez, essa questão da necessidade
contemporânea da prisão ao juiz, porque os percentuais de prisão preventiva são altos e deveriam ser exceção. O professor Luigi Ferraiola comenta que, para se ter uma ideia, na década de 80, na Itália, os índices de prisão preventiva chegavam a quase 70% de todo encarceramento. Lá já ocorria isso. Então, vocês observam que na Itália havia essa cultura de encarceramento. No Brasil, há essa cultura de encarceramento. Então, é preciso mudar a mentalidade para entender que prisão cautelar, prisão preventiva, ela é cautelar. Então, ela é excepcional. Então, acho que é isso aí, Leonardo. Perfeito, professor. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Pessoal, só lembrando que hoje saiu uma decisão do Supremo, falando, a segunda turma, na verdade, por unanimidade, que, vou até ler aqui, legalidade da conversão do flagrante em preventiva de ofício. Para quem quiser anotar o número do habeas corpus, é 188-888. É bem fácil de decorar. Saiu agora há pouco, na verdade, faz menos tempo. Já que você tocou nesse assunto, né? Eu aí, como professor de processo penal e toda aí, acho que a maior parte da doutrina ali de processo penal sempre foi muito crítico desse posicionamento, viu? Para nós aí, nós sempre sustentamos que no sistema acusatório puro, o juiz não pode decretar prisões de ofício. Inclusive a conversão de flagrante em prisão preventiva. Tem uma das postagens minhas recentes aí, eu começo falando, o juiz pode decretar prisões de ofício? Não pode. Infelizmente, nós tivemos essa decisão que você anunciou agora aí, falando que o juiz pode converter o flagrante em preventiva de ofício. Isso acaba, inclusive, vindo de encontro e não ao encontro do próprio artigo 3º-A, que foi inserido agora em dezembro de 2019 no Código de Processo Penal, né? Mas então doutor, só um minuto. É pela ilegalidade da conversão de ofício. Pela ilegalidade. O Supremo decidiu isso hoje. Muito bom, isso. Muito bom. Porque é isso tem mesmo. umas duas a segunda semanas turma, vou até ler aqui. Vou ler aqui. A segunda turma decidiu hoje, por unanimidade, pela ilegalidade da conversão do flagrante em preventiva de ofício. Excelente, excelente. Foi isso, pela ilegalidade. Marcos, tem umas 2 semanas, salvo engano... Está me ouvindo agora? Todo mundo me ouvindo? Viu, Marcos? Eu estou ouvindo. Tem salvo engano, umas 2 semanas que houve uma decisão no sentido da possibilidade da conversão de ofício, né? Vocês lembram disso? Isso foi um atraso total. Então, essa decisão que você comentou, até não tinha conhecimento. É excelente isso, viu? Eu vou até anotar isso para ver se amanhã eu até comento sobre essa decisão. Essa aí Menos de 2 horas que saiu ela. É muito recente. Eu vou até repetir aqui o habeas corpus. É habeas corpus 188-888. Ou seja, são 5 oitos. Fácil de decorar. Bem fácil de decorar. Segunda turma. Decisão muito importante. Essa é uma decisão essa é importante. A outra foi um atraso. Excelente. Aí, o Luciano juntou. É habeas corpus 188-888. Isso mesmo. Excelente, Luciano. Vamos lá, pessoal. Quem mais tem questões para o professor? Hoje a aula está rendendo, está excelente. Tanto que nós aprendemos hoje com o professor é incontestável. Tá bom. Boa noite a todo mundo. Vou fazer uma pergunta rapidinho para o Dr. Carlos. Bom, eu, como sempre, gosto muito de acompanhar o Tribunal do Júri. Sempre estou lá assistindo o senhor. E eu tenho uma pergunta sobre justamente o que o senhor trouxe hoje na aula, né? Sobre a questão da política criminal, sobre como a gente vem tratando os problemas que a gente enfrenta na sociedade e um legislativo que cada vez mais tem aumentado as penas de alguns crimes. E a gente tem visto que, assim como na época do Bill Clinton, que até o senhor trouxe hoje, essa política não funcionou muito, gerou um encarceramento em massa que, inclusive, o Brasil vive hoje. Então, trazendo para a ótica do Tribunal do Júri,
eu queria perguntar, né, o senhor que participou bastante sobre a proposta da separação, né, do crime de feminicídio. Eu queria saber, na visão do senhor, esse aumento de pena pode realmente trazer algum efeito? E eu li a justificativa, acompanhando, né, alguns países como o Chile, El Salvador, mas nessa ótica da criminologia, como o senhor entende que isso vai funcionar, se isso vai surtir um efeito? Porque a gente sempre vê algumas legislações, por exemplo, como a Lei Maria da Penha, representou sim um avanço, né? Quando a gente trata de igualdade no sentido material, né, que é aquela desigualdade que leva em consideração a desigualdade de cada indivíduo, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que ela foi uma lei completamente efetiva, porque os crimes contra a violência e o âmbito da violência doméstica não para de crescer. Então, nesse sentido, assim, como o senhor vê um pouco dessa contradição? Sim. Ô, Luciano, você está dizendo da questão do projeto lá do feminicídio novo, né? Isso, professor. Tá. É o seguinte, esse projeto que está divulgado aí, está até no meu Instagram, esse projeto é da minha autoria e encaminhei na época ao deputado Fábio Tradi, e hoje é objeto de tramitação na Câmara dos Deputados. Na verdade, Luciano, ele não aumenta a pena do feminicídio, tá? A verdade, nesse projeto, o que eu explico lá é que, tecnicamente, o feminicídio, muita gente acha que ele é um crime próprio, mas, na verdade, até hoje, ele é uma qualificadora do crime de homicídio. E isso tem várias consequências ruins no tribunal do júri. Então, aí, por conta da nossa experiência no tribunal do júri e nossa atuação como professor também, nós fizemos a proposição de transformar a qualificadora de feminicídio, que hoje é ainda um crime de homicídio, num crime próprio, que seria o artigo 121-A do Código Penal. Então, seria um crime autônomo. E aí nós citamos na exposição de motivos vários países que trazem no Código Penal o feminicídio como crime independente. Mas aí, digo a você, a pena é a mesma. Por quê? Porque a qualificadora hoje de feminicídio ela é de 12 a 30 anos. E na nossa proposta de feminicídio como crime autônomo, continua sendo de 12 a 30 anos. Então, a pena não aumenta, não altera em nada. É apenas assim, uma correção técnica para deixar de ser uma qualificadora do homicídio para ser feminicídio um crime autônomo, assim como temos infanticídio, aborto, enfim. Tá? Mas Sim, a pena não altera. perfeito. Só uma correção técnica. Doutor, na verdade eu me expressei mal. Eu tive até, inclusive, acho que foi a professora Nabia, que ela dá aula para mim também na graduação, e ela participou de várias discussões, eu perguntei também a opinião dela, a gente conversou um pouco. Na verdade, eu só queria esclarecer, assim, quando a gente fala do 121A, o réu ele já vai denunciado numa pena de 12 a 30, correto? Sim. E quando a gente fala do homicídio sem a qualificadora do feminicídio, quem decide, né, se vai incidir a qualificadora do homicídio, do feminicídio, no caso, é o Conselho de Sentença. No caso desse projeto, quem vai decidir se ele já chega como feminicídio? Essa é a minha dúvida, assim. Não, mas nos dois casos é o Conselho de Sentença sempre quem nos dois decide casos. Porque o que acontece? No caso de hoje, ele vai para o Conselho de Sentença e aí lá é indagado a eles se ocorreu homicídio e se ocorreu a qualificadora do feminicídio. Se modificar isso lá hoje, ele vai lá e é perguntado ao Conselho de Sentença se ocorreu o feminicídio. Vamos supor que, na prática, a defesa queira sustentar no plenário que aquilo não foi um feminicídio, foi um crime de homicídio normal que envolveu uma mulher. Aquilo pode ser sustentado no plenário e o juiz vai quesitar aquilo como uma desclassificação para homicídio simples. Então, isso não prejudica a defesa no plenário. Sabe? Então, acaba Entendi. da mesma forma. Porque o meu receio, na verdade, eu gostei muito da alteração quando se trata de condição de gênero, né? Que hoje a gente tem uma legislação super atrasada em relação a isso. Em relação a tratar a mulher como a questão biológica, né, da coisa. Sim. Mas o meu pé atrás era isso. Por exemplo, o cliente, a pessoa, né, que vai para o júri, já vai lá pronunciada como feminicídio. Mas isso é uma decisão do júri, como o senhor explicou. Obrigado. Sim, tá certo.
Ótimo. Respondi a sua pergunta, Luciano? Vamos ver se o Luciano... Só para ver se ele vai responder. Sim, respondeu. Ok, obrigado. Ok, Maravilha. Luciano. O Giovanni, com uma questão aqui, eu vou complementar aqui a questão dele. Sobre a questão, professor, da privatização de estabelecimentos penais. A análise que o senhor faz disso, diante, inclusive, como política pública, política criminal, propriamente dita, né, verificando esse ato, como que o senhor verifica essa análise que é feita sobre esse debate, principalmente com o comparativo que se tem de Estados Unidos, ele colocou Estados Unidos, Europa e Austrália, foram as colocações o comparativo que ele fez, que ele levantou, da privatização. e se o senhor verifica isso, isso. Se o senhor verifica isso realmente, se acaba se tornar... Eu estou consultando... achei aqui. Eu acabei de procurar no meu celular que eu queria lembrar de um filme aqui para você assistir. Eu sou radicalmente contra privatização de presídios. Por quê? Essa é uma atividade fim do poder público, que é a execução da pena. A execução da pena tem que ser acompanhada para e passo pelo poder público. Se o poder público condena e encarcera, isso não pode ficar na mão de empresários, porque isso acaba virando alvo de especulação comercial e a tendência é piorar, tá? E aí, vira negócio. Por que eu olhei aqui no meu celular? Eu quero que vocês assistam um documentário. E olha, todo estudante de direito precisa assistir isso. Anotem aí, 13ª emenda. Tá? Eu vou pôr aqui, 13ª emenda. Vocês conseguem ver aqui no celular? Vocês conseguem verificar aqui? Tá vendo esse filme? 13ª emenda. Esse filme aqui, ó, está no Netflix, tá? 13ª emenda. Esse filme faz assim, 1h30. É um documentário feito por professores de direito, por juristas americanos e por juízes, e que mostram como as empresas, a indústria americana ganham em cima do encarceramento americano. E aí explicam por que os Estados Unidos é o país que mais encarcera no mundo. Há um interesse comercial enorme em cima das privatizações das penitenciárias americanas. E isso aconteceu por quê? Porque os Estados Unidos é o país mais capitalista do mundo. Quando eles resolveram jogar as penitenciárias em cima da iniciativa privada, aí se perdeu o controle da especulação econômica. Então, esse tipo de atividade, que você tirar a liberdade das pessoas e jogar na mão de empresas para elas controlarem, elas não vão ter interesse jamais que essas pessoas cumpram penas. Então, eu acho que isso não funciona e nós temos que pegar... Por isso que eu falei, assista esse documentário Netflix, por quê? Vamos pegar o exemplo de onde existe a privatização para verificar se lá funciona. Entendeu? E lá vocês vão verificar que ministros da Suprema Corte prestando depoimento nesse documentário, professores, juízes falando de como isso é ruim nos Estados Unidos. Ótimo. É a mesma visão que eu tenho também. Acho que acredito que a maioria do grupo também é praticamente nesse mesmo sentido também. Porque existe, na verdade, tem muito assim, esse discurso, né? Se privatizasse ia ser bem melhor, tal, não sei o quê. Tem muito esse discurso, né? Mas assim, a gente tem que analisar esse cuidado e verificar lá. Será que isso realmente funciona de verdade lá? Entendeu? A questão eu nunca vi nenhum tipo de estudo apresentando a pontuação de reincidência, não. Eu não lembro se nesse documentário chega a ser comentado ou não, das pessoas que acabam passando pelo sistema de lá, diferente do daqui, né, por obviedade. E tem todas as suas especificidades do sistema de lá também. Isso se dá muito pelo federalismo que nós temos lá por agregação, essa diferenciação que tem os estados também, pela própria união que existe. É muito diferente. Trazer para cá, acho que realmente seria algo meio complicado. O meu pós-doutorado, eu tenho trabalhado em pesquisas referentes eles chamam na Europa de transplantes de sistemas incompatíveis, sistema Common Law e Civil Law. Então, eu tenho trabalhado nessas pesquisas lá, né? Por quê?
as pessoas às vezes acham interessante, ficam seduzidas por determinados institutos e querem trazer para outros países sem entender a cultura, né? E aí eu trabalho nesse tipo de pesquisa no pós-doutorado. E aí, um dos exemplos aí que você está falando é os Estados Unidos. Por exemplo, um exemplo que eu dou, a questão de armamento, né? Nessa questão de debate de armas de fogo, eu vi muita gente falar assim, por que a gente não pode ter arma se nos Estados Unidos qualquer pessoa vai até a conveniência da esquina e compra a arma que quer, né? E por que aqui a gente não pode ter, né? Porque a pessoa pega, na verdade, ele pinça algo que seduz a ele, mas ele não vê a contrapartida, né? E aí eu sempre digo assim, muito bem, como que é o sistema americano, né? Lá ele diz para você, Marcos, você pega seu cartão de crédito agora, vai ali na conveniência da esquina, você compra um rifle, você compra uma pistola, você compra o que você quiser. Tranquilo, realmente você faz isso lá. Só que nos Estados Unidos tem a contrapartida. Qual é? Os estados que têm as penas mais brandas lá, você vai pegar 30, 40 anos de prisão em regime fechado, né? Porque na maioria você vai entrar numa prisão perpétua no corredor da morte. Então, assim, qual que é a ideia da cultura americana? Ele fala, Marx, você pode ir ali na esquina e compra a arma ali que você quiser com o cartão de crédito. Porém, experimenta fazer mau uso dessa arma. Experimenta atirar em alguém com essa arma. Né? Primeiro, né, você já vai preso em seguida. Segundo, né, seus próximos 30 anos você não vai ver a luz do dia. Né? Então, por exemplo, muito diferente da nossa legislação. Então, eles têm um sistema assim, que ele te entrega a arma, mas fala, olha, faça bom uso dessa arma, porque se você pisar na bola, né, você vai ver o que vai acontecer com você. E vários estados, inclusive, pena de morte. Então, por exemplo, é preciso entender. Então, o que acontece? Se você, aqui no Brasil você quer citar a legislação de armas, mas você não quer a consequência que tem lá. Né? Nós acabamos entrando na questão da discussão de novo, mais uma vez, políticas de governo e políticas de Estado, né? Como eles acabam falando sobre isso o tempo todo, sobre esse tipo de situação, né? É isso. Sim. Vamos lá, pessoal. Alguém tem outra pergunta para o professor? Senão a gente vai finalizar aqui, já perguntamos bastante para ele. Claro. Finaliza aí, Douglas. Faz a sua última pergunta. Isso é muito importante. Essa questão aí, ela tem embasamento, inclusive, no sistema americano lá. Antes de eu ir para a vara do júri, em 2009, eu fiquei 2 anos numa vara de crimes sexuais contra criança e adolescente. E, na época, eu tive a oportunidade de fazer um curso com promotores e policiais americanos. E lá eu pude compreender melhor essa questão de que o abusador sexual, por exemplo, de crianças e adolescentes nos Estados Unidos, é chamado de predator. Né? Por quê? Se considera isso uma doença. Aquele cara que ele é pedófilo, ele vai ser sempre pedófilo. Né? Então, se ele cumprir pena e sair, ele vai ter esse interesse sexual por adolescente. Então, lá tem eles fazem um rastreamento pelo resto da vida dessa pessoa para acompanhar o que essa pessoa está fazendo. E aí no Brasil está se tentando fazer algo meio parecido com isso, mas no Brasil nós temos aí direitos e garantias fundamentais muito fortes na Constituição. E aí entra nesse conflito que você muito bem perguntou. Né? Mas e como é que fica no Brasil depois da pessoa que cumpriu a pena? E no Código Penal nós temos, inclusive, a previsão de reabilitação, né? Essa pessoa vai ficar estereotipada ali para o resto da vida com isso, né? Então é algo complicado para a gente
debater com mais profundidade realmente no Brasil. Porque Ele fica penado de eterno. Se preocupa muito com essas rotulações. E nos Estados Unidos eles não têm essa preocupação lá, como nós citamos aí esses movimentos todos aí da década de 80 dos Estados Unidos, e nós aqui sim, nós temos uma Constituição muito mais baseada em direitos e garantias fundamentais. Não, sim, a ideia é boa, a ideia é boa. Ótimo, pessoal. Vamos finalizar aqui então, professor. Todo mundo me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo? Sim, sim, maravilha. Então é isso. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui hoje. Estamos muito felizes e honrados em recebê-lo, ter essa aula magnífica e também esse bate-papo que nós tivemos aqui no final, porque, sem sombra de dúvidas, acho que ainda engrandeceu mais ainda a aula. Muitíssimo obrigado. O IBC Clean, o senhor sabe que é a casa do senhor, então nós sempre estamos de portas abertas para o senhor. Quando o senhor quiser voltar, está muito mais convidado para ano que vem fazer parte de novo do laboratório, para que assim possa explanar também. Se o senhor quiser vir falar sobre o Tribunal do Júri, aí fica realmente a escolha do senhor. Muitíssimo obrigado, professor. Ô, Marcos, obrigado aí. E como vocês observaram aí, eu salientei isso. Todos esses temas que eu abordei hoje, eu falei de vários movimentos e várias teorias da criminologia, e cada teoria dessa que eu mencionei, praticamente são livros que falam sobre isso. Então, o termo que eu falei ali foi uma visitação ali a várias teorias que, na verdade, foram convites a vocês que, se quiserem estudar mais a fundo a criminologia, podem se aprofundar dentro daquilo que eu fui mostrando nesse passeio a vocês todos ali. Tá? Só para demonstrar que isso é muito importante e que no Brasil nós não temos esse estudo, como há na Europa e nos Estados Unidos, da criminologia na faculdade. Então, a pessoa que se interessa, ela tem que pegar livros e estudar por conta própria. Então, eu tentei mostrar a importância da criminologia e o caminho a seguir se cada um de vocês tiver interesse em se aprofundar na criminologia, tá? Eu estou à disposição de todos vocês. Mandem mensagens para mim, mandem direct ali ou pelo meu e-mail depois. Você pode passar, Marcos. Estou à disposição de vocês, tá? Sempre uma honra muito grande ali conversar com vocês do IBC Crime, tá bom? Muito obrigado a vocês mais uma vez, tá? Um abraço a todo mundo aí. Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais. Só clicar aí no vermelhinho aí, professor. Isso. Pronto, professor.